os arquétipos positivos e os negativos, né? Quando uma família às vezes está em conflito, em confusões para resolver, em situações não tão boas, então às vezes também pode ser um arquétipo que ela está vivenciando. Certamente é um arquétipo que ela está vivenciando e não sabe, né? Às vezes ela está tendo arquétipos em roupas, estampas, quadros, né? Da parte negativa, né? Que tem os negativos, que são caveiras, ratos, e tem outros também. Então, esse é um dos dois, né, que eu conheço, assim, que são mais negativos e mais pesados, que a gente tem que ter cuidado para não estar visualizando e vendo muito, porque são frequências, né, que vai entrando no nosso inconsciente. Então, são essas ideias que a gente tem que ter cuidado. Então, por que muita gente faz, né, na família que tem pessoas que fazem muita tatuagem de caveira, acontece mais mortes por conta da emanação e vibração que esse arquétipo passa. Então, tanto é que eu nunca tive vontade de fazer tatuagem desse tipo, assim, eu acho que já era algo que já me dizia, não faça, não faça. É um arquétipo muito negativo também, não é tão bonito, né? Muitas pessoas fazem vídeo de arquétipos e falam também que tem o lado bom de arquétipo da caveira, mas ao meu ver eu não acho, porque no livro Mentes Informadas do professor Hélio Couto, fala que esse arquétipo é negativo, né? E tem uma frequência, né? E o nosso campo vibracional encostando nessa frequência, né, ressoando com essa frequência, não vai ser muito bom para o nosso crescimento, né, para a vida, né, porque caveira e rato, por exemplo, o rato representa doença, a caveira representa a morte, então tem muito isso. Eu mesmo não acho legal arquétipo de caveira, por conta disso aí, né, que representa a morte, para mim, então eu acho que é muito pesado, ao meu ver. E assim, né, a família sendo regida por um arquétipo negativo não é bom, né? Então, existem os arquétipos positivos, né, que você pode estar vivenciando, que é muito bom, né? Tem o do cavalo, da borboleta, né? O cavalo é força, libido, então a borboleta é transformação, a águia já é ação e poder, né? Mas tem mais significados desses aí, não é só esse significado que eu falei, tem muito mais de cada arquétipo. Então, quando você tem que colocar de como tá seu nível, né? Da sua vida, como você tá vivenciando, sua carreira, como é que tá, seu relacionamento, como é que tá. Então, para cada coisas que você esteja vivenciando, seja relacionamento ou carreira, você tem que colocar o arquétipo certo. Não é sair colocando um monte de arquétipos sem saber, né? As frequências, né? Porque tem o lado sombra. O lado sombra. Se seu lado sombra não tiver muito bom, você não tiver perdoando muito, não tiver ajudando, não tiver vibrando na alegria, então você não está perdoando, só está tendo briga, então você está numa frequência baixa. Então, se você colocar um arquétipo de alta frequência boa e o lado sombra dele não for tão bom, então vai piorar mais a situação, né? Você tem que ter um equilíbrio. Então, para isso tem muitas pessoas que fazem cursos, tem pesquisa na internet também que tem cursos sobre, dá para encontrar cursos sobre arquétipos, né? Então, o professor Hélio Couto, nos cursos pagos do professor Hélio Couto, nos livros pagos dele também tem, né? Não é uma coisa que ele pede para fazer, para a gente estar falando, não. A gente fala porque a gente está vivenciando essa experiência, né? Tá aprendendo cada vez mais com o estudo dele, então eu vejo dessa forma. E a gente tem que saber colocar os arquétipos certos para não ter nenhuma frustração, né, e problemas. Os arquétipos também são encontrados nos sons, nas músicas, né? Então, às vezes, assim, a gente tem que ter muito cuidado com músicas que você escuta, né, aleatório, você escuta, assim, na internet, TikTok, essas coisas, você... às vezes você tá ouvindo uma música muito pesada com palavras não tão boas, né? E no outro dia você não sabe porque aquele filho seu, aquela filha sua tá agindo agressivamente. Às vezes é por baixo, né, da música ter uma música, uma fala subliminar e você não sabe, você não imagina o perigo, né, que pode estar debaixo de uma música, né? Então são arquétipos também através de músicas. A gente tem que ter muito cuidado com o que se ouve, com o que se escuta, né? Justamente para a gente não colocar em perigo os filhos, a gente mesmo, nós mesmos, na verdade, entendeu? Então é muito bom procurar
se aprofundar em estudos desse tipo também, né? Porque é uma melhora, né? São frequências vibracionais. Então, eu tenho muita gratidão de estar nesse meio, né? De estar estudando sobre essas coisas também. Então, gente, como conhecimento é poder, né? E tá aí para todo mundo, né? Eu sei que tem muita gente também não tá sempre no piloto automático. No piloto automático de não querer agir, tá se sabotando em muitas coisas. Então, isso é um começo, né? Para você querer se abrir para outros conhecimentos. Porque se o todo Deus, né, colocou o conhecimento, foi para as pessoas evoluírem. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente existe nesse planeta, em matéria, né? Enquanto matéria. Então, eu vejo como uma coisa maravilhosa esse estudo de arquétipos, esse estudo de expansão da consciência, do todo, de Deus, né? De meditação, né? De física quântica. Tudo isso é maravilhoso para a gente agregar em nossa vida, né? E ter uma evolução maior. Tem outros arquétipos também, né? Para sedução, que tem a Afrodite, né? Ela é a deusa do amor, então... tem pessoas que estão com problema de relacionamento, né? E pode colocar esse arquétipo também para utilizar. Eu acredito que o lado sombra dela não é tão ruim, não. Mas é mais para positivo as coisas dela. E também pesquisar mais sobre o arquétipo, né? Porque não é colocar qualquer imagem sem ter ido pesquisar sobre o assunto. O arquétipo do mago, ele é mais para você decidir projetos, fazer projetos, né? Ter uma ação de projetos. E parecido com o da borboleta, né? Que da borboleta é transformação. Mas o da borboleta tem que ter cuidado também, né? E não colocar assim, pronto, quer resolver algo da sua situação financeira, quer um relacionamento, vai colocar borboleta ou Afrodite, né? Não sei. Você deseja colocar para transformar mais rápido, então você vai colocar a borboleta, mas você, assim que conseguir, você pode retirar, porque ela transforma muito, é transformação. Mas você tem que ver o lado sombra seu, como é que tá, né? Porque também vai ter o lado sombra dela. Então, pesquisando que você vai conhecendo, né, sobre o arquétipo. Então, e o mago, ele é para você colocar projetos em ação, né? Você quer, por exemplo, fazer um curso ou estudar sobre tal assunto, ou terminar uma faculdade, por exemplo, começar numa faculdade, botar em ação. Você pode colocar o do mago, né? No seu celular e tal. Então, gente, não tenham medo dessas coisas, porque são as primeiras emanações criadas pelo todo, por Deus. Então, se foram as primeiras emanações, por que a gente deve estar duvidando de uma coisa que pode fazer as pessoas prosperarem, né? Então, o professor Hélio Couto tem vários livros, eu não sei se é vários livros, mas alguns livros de arquétipo que explica perfeitamente como utilizar, né? E também na ressonância harmônica, a gente pode pedir arquétipos, né? Arquétipo do que a gente desejar. E também assim, a mudança não acontece só pelos arquétipos também. Você tem que, né, ver suas crenças. Como é que tá as suas crenças, né? Como é que você está pensando sobre você mesmo, o seu trabalho, sua vida profissional, né? Seu relacionamento. Tem tudo isso. Como é que tá seu âmbito, né? Então, as crenças, elas são uma das primeiras, porque são tudo coisas que ficam lá, né, inconsciente, né? E você vai ter que mudar muitas coisas para melhorar. Então, junta tudo é energia, tudo tem vibração, tudo é feito de átomos, né? Nós somos feitos de átomos, então a gente tem que ter consciência disso, né? Eu vejo assim. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Curta, compartilhe, se inscrevam, né? Fico feliz por eu estar gravando novamente sobre arquétipos.